Ah, tá. Aí, tá gravando agora. Beleza, tá. O que a gente estava vendo então foi o que são simetrias em física e por que elas são interessantes. Talvez eu vou criar uma caneta um pouco mais grossa. E que a gente pode descrever essa coisa usando teoria de grupos. Então a gente viu o que são grupos, viu alguns exemplos deles, então, em especial, o grupo SO3 das rotações, o grupo de Galilei, que eu chamei de G mais seta para cima, e o grupo de Lorentz. E o mais especial que eu mencionei foi o L mais seta para cima. E viu algumas propriedades deles, então, que tipo de coisa eles são, como é que eles são feitos, que existem alguns outros grupos relacionados com esses caras por meio de transformações de espelhamento e reversão temporal. E eu tenho que descobrir como é que eu vou para baixo. Um segundo. Dá pra scrollar com o mouse mesmo. Ok, eu tô scrollando com a setinha. Talvez isso dê pra... Vamos ver o que acontece. Ô, Nicolas, Então, que programa oi. que é esse aí, cara? Journal++, X, Ok. recomendaram agora no chat. Valeu. Então, e uma coisa que eu não contei sobre esses grupos, mas que eu vou fazer praticamente o curso inteiro, é que é uma mania que a gente tem em física de que todo grupo é contínuo. E eu vou definir hoje o que significa um grupo ser contínuo. A grosso modo, a gente poderia, a princípio, considerar grupos que sejam, entre aspas, um pouco mais simples. Um exemplo que eu tenho aqui, cadê? Eu estava querendo fazer isso. Eu acabei esquecendo, eu tinha que montar ele. Mas um exemplo são as transformações que você pode fazer no cubo mágico. Eu não lembro como se monta cubo mágico. Tipo, um ano e meio atrás eu sabia, mas desde então eu parei, porque esse aqui é péssimo para montar de forma competitiva. Mas as transformações que você tem nele vão satisfazer exatamente as propriedades de um grupo. Você pode ir mexer nesses caras e vai ser uma coisa associativa. Isso, eu acho que um jeito de pensar é aquela ideia de, olha, você está aplicando funções sobre o cubo mágico, então conforme você transforma isso, são composições de funções e composições são inversas associativas. Para mim é um jeito extremamente matemático, mas é a melhor justificativa que eu tenho hoje, desculpa. A próxima coisa tem que ter uma identidade. É só não fazer nada. Isso é uma possível transformação do cubo mágico. Você não faz nada e tá válido. Além disso, se você fizer qualquer modificação no cubo mágico, você pode simplesmente desfazer ela. É perfeitamente válida. Então, você também tem uma inversa. Então, as transformações que você pode fazer no cubo mágico formam um grupo também. Isso aqui vai ser um grupo discreto. Então, tipo, ele tem uma quantidade finita de elementos, por exemplo. E você vai ter outros tipos de interesse. O pessoal de matemática, às vezes, vai ter um pouco mais de interesse nisso, porque você pode estudar a estrutura algébrica disso e coisa do tipo. Então, outra possibilidade, que dá para demonstrar com esse negócio também, são as simetrias de um quadrado. Então, um quadrado você pode girar sempre a 90 graus. Bem, o cubo mágico ele não está montado, então ele não está sendo simétrico. Mas você pode ficar girando um quadrado perfeito a 90 graus, ele vai ficar simétrico. Ou você refletir o quadrado, seja assim ou assim. Então, com isso aqui fica difícil de demonstrar agora. Mas a ideia é mesmo você colocar tipo, uma reflexão e trocar esses pontos assim, ou uma reflexão por aqui e trocar esses pontos assim, e coisas desse tipo. São grupos diferentes, com uma quantidade finita de elementos, e que vão ter interesse em outros casos. Eu sei que o pessoal de ciência dos materiais também às vezes vai se interessar por essas coisas. Eu não manjo de materiais. As coisas que eu manjo são um pouco mais de... Inclusive, isso me lembra, eu falhei em me apresentar ontem, e falhei em me apresentar hoje de novo. Para quem não me conhece, eu sou o Nicolas. Eu me formei no bacharelado em Física da USP no final do ano passado, barra começo desse ano, e hoje em dia eu faço mestrado em Teoria Quântica de Campos e Espaços-Tempos Curvos na UFABC. Em outras palavras, eu estudo, a grosso modo, como partículas elementares caem, e a gente vai falar um pouquinho disso no final do curso. Mas, diga. Quando você está falando acerca de teoria de grupos, isso tem uma forte aplicabilidade na parte de cristalografia. Cristalografia para você poder estudar, principalmente o pessoal que também faz parte de refinamento com estruturas de microscopia de transmissão e também refinamento Redfield com difração de raio-x. Tem uma forte aplicabilidade em ciências de materiais. Justíssimo.
Eu imaginava que tinha alguma coisa a ver com cristais, porque os cristais vão ser, tipo, grossíssimo modo. De novo, eu não sei do que eu estou falando. Bolinhas numa rede. E você vai ter, tipo, passinhos entre eles que vão ser uma simetria do sistema. Se você for indo em quantidades discretas, você não pode ir qualquer coisa, porque você tem que ir de uma bolinha para outra. Grosso modo. De novo, eu não sei desse assunto. Mas como a minha área de atuação é um pouco mais em partículas e gravitação, eu acabei decidindo focar o curso nas coisas que eu entendo um pouquinho mais, e nessas áreas a gente geralmente está mais interessado em grupos contínuos, que vão ter infinitos elementos, e são, por exemplo, esses aqui que a gente estava vendo agora. O SO3, por exemplo, vão ser as rotações, e como a gente estava vendo, você pode parametrizar uma rotação usando 3 ângulos. O que eu tinha falado que são os ângulos de Euler, eu mostrei usando as canetas e como é que você vai girando elas. E esses ângulos são contínuos. Então eu posso escolher, digamos que eu vou chamar eles de φ, θ e ψ. Eu posso escolher esse φ como sendo qualquer número que esteja entre... Tá, eu não sei qual convenção eu estou usando. Entre 0 e π. 0 e 2π. E aqui tem infinitos números. Então eu tenho infinitas rotações possíveis. Esses grupos, então, são infinitos. E para estudar esses caras, esses grupos contínuos, a gente geralmente vai estar interessado em mostrar um pouco mais uma propriedade geométrica deles. Tá, isso aqui dobrou, não era bem isso que eu queria. Eu não sei mais o que eu estou fazendo, como é que eu crio uma nova página disso. O file. Tem Não, maisinho, uma página em branco com um maisinho lá na toolbar de cima. Embaixo do edit. Tem várias setinhas, aqui. aí do lado ali tem uma página em branco. Esse aqui eu acho que ele tá para salvar um novo, né? Não, tá, vamos, foda-se, eu vou salvar aqui mesmo. Tá Isso do eu outro acho lado, ali perto de onde tem um botão de full screen. que onde... Vai indo pra direita. Pra Essa? direita. Aí. Não, isso, não. Esse é o full screen. Assim você vai adicionando e tirando páginas. Sim. Ah, ok, tá. É Agora isso aí entendi. mesmo. Beleza. Obrigado, gente. Me sentindo um professor de verdade agora. E uma coisa que é particularmente interessante a gente analisar desses caras são algumas propriedades geométricas deles. Quando eu falo propriedade geométrica, é para valer, é no sentido de geometria diferencial. Esse aqui é um curso de álgebra e eu não vou assumir que vocês sabem muitas coisas de cálculo, coisa assim. Então eu não vou chegar em geometria diferencial para valer, mas vou tentar dar algumas ideias gerais do que a gente faria se fosse para uma coisa mais geométrica. E para isso, eu vou me basear um pouquinho na discussão que o Z faz no livro dele, mas ele faz para as rotações, eu decidi fazer para o grupo de Lorentz, porque assim vocês vão ter 2 exemplos diferentes para olhar. O que a gente tinha visto ontem, que eu mostrei sem muito detalhe, só fui dando as ideias gerais, é que os elementos do L mais seta para cima, que são os boosts de Lorentz, são caras com essa forma aqui. Gama aqui. Essas variáveis a gente define como sendo gama é dado por 1 sobre 1 menos beta 2, e o beta é dado pela velocidade sobre a velocidade da luz. E uma coisa interessante disso daqui é que a gente pode escrever esse cara de um outro jeito. Para isso, eu vou ensinar um pouquinho para vocês sobre o que são funções hiperbólicas, que é uma coisa que realmente devia ser ensinada em cálculo 1, porque facilita muito a vida com um monte de integral. Eu imagino que alguns de vocês já tiveram algum contato com números complexos. Se alguém nunca teve, fala comigo depois da aula, para eu poder dar as noções gerais que vocês precisam. Hoje eu acho que vai dar para se virar sem isso. Eu queria ter falado isso ontem, na real. Mas pode ser que fique uma situação meio chata. Uma coisa interessante que vocês podem brincar com séries de Taylor é que você tem a série de Taylor de uma exponencial. Vou escrever Z aqui. Que vai ser uma coisa dada por esse negócio. Começa no 0, vai até infinito. Z a n sobre n fatorial. Isso aqui eu imagino que vocês virem em cálculo. Desculpa. Diga. Mas tem como colocar em full screen ou é importante ficar com as barras de ferramenta aí? Eu acho que dá. Isso ajuda? É por Nicolas, já que alguém falou, se você talvez der zoom na página, você vai conseguir usar mais da folha, tipo, as linhas. Tipo, ali embaixo. Pode no ser. maisinho da lupa.
Ok, tá, vamos ver se isso aqui melhora um pouco minha caligrafia. Então tá. A série de Taylor da exponencial vai ser essa coisa. E outras duas funções que tem série de Taylor que lembram um pouquinho isso são o cosseno e o seno. A do cosseno vai ser dada por n igual a 0 vai até infinito, z elevado a 2n sobre 2n fatorial. Não melhorou muita coisa, mas acho que um pouquinho. E a do seno é dada por... Não, pera, desculpa, eu errei uma coisa. Tem um menos 1 a n. E esse aqui vai do n igual a 0 até o mais infinito. Menos 1 a n, z a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. O que é interessante nesse cara? Vamos pegar essa série da exponencial e fazer um macete. Eu vou colocar ali, os matemáticos vão ficar bravos comigo, mas eu vou colocar aqui um i e fingir que eu posso usar essa expressão mesmo que o número seja complexo. Eu não sei se pode, em cálculo 1 vocês só viram isso para números reais. Mas se pá, pode, vamos ver o que acontece. I é a unidade imaginária. Eu defino ela como sendo i ao quadrado igual a menos 1. Então esse cara aqui não pode ser um número real, mas ele é uma... Eu estou introduzindo essa nova notação para ver o que a gente consegue brincar com isso. Não vou ir muito a fundo em números complexos agora. Qualquer coisa a gente pode discutir isso um pouco depois. Jogando esse cara lá, a gente vai ter o seguinte. Vai ser n igual a 0 até infinito. I a n, z a n, sobre n fatorial. Como i ao quadrado é igual a menos 1, eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou quebrar ele numa parte par e numa parte ímpar. Então vai ficar i a 2n, z a 2n, sobre n fatorial, mais a parte ímpar, desculpa, que é 2n fatorial, que vai ser i a 2n mais 1, z a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. A graça dessa coisa agora vai ser que como i ao quadrado é menos 1, i a 2n é igual a menos 1 a n. Então, eu posso pegar esses caras aqui e eu vou ter que e a z é igual ao somatório, 0 a infinito, de menos 1 a n, z a 2n, sobre 2n fatorial, mais i. Esse i daqui, ele está vindo desse mais 1. Eu estou tirando mais 1 desse i, esse cara, puxando ele aqui para frente da série, e ficando só com i a 2n, para ficar, então, menos 1 a n, que é o i a 2n, z a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Isso aqui são exatamente as séries de Taylor do cosseno e do seno. Então, eu posso escrever que e elevado a z é igual a cosseno de z mais i seno de z. As pessoas ficariam bravas comigo se eu não tomasse esse caso. Se você pegar z igual a... Vou passar vergonha. Igual a π, o que a gente vai ter vai ser e elevado a π. O cosseno de π é menos 1. O seno de π é 0. E você chega no que algumas pessoas chamam de a equação mais bonita da matemática, que é a fórmula de Euler. E elevado a π mais 1 igual a 0. Eu não acho essa equação mais bonita da matemática. Atualmente, a minha opinião é uma equação que a gente vai ver, acho que amanhã, que é essa daqui. Porque, a princípio, você olha e parece um completo idiota. Mas ela tem um significado em física. Matemáticos escreveriam esse negócio de um jeito diferente, mas spoiler. Enfim, a gente tem, então, que elevado a iz é igual ao cosseno de z mais i seno de z. Por conta disso, é interessante a gente introduzir umas novas funções relacionadas à exponencial real. Eu vou querer escrever a exponencial real para um x real como sendo o cosseno hiperbólico de x mais o seno hiperbólico de x. Aí você fala, como é que eu vou separar esse cara agora que eu não tenho mais o i para diferenciar quem é quem? Eu vou usar que o cosseno é uma função par e o seno é uma função ímpar. Então, cosseno de z é igual ao cosseno de menos z, mais o seno de z
é igual a menos o seno de menos e. E eu vou definir o cosh e o sinh de um jeito análogo. A saber, eu vou definir que cosh de x é igual a e a x mais e a menos x. Esse negócio aqui acho que não está dando para ver. Se nem eu estou vendo, eu não espero que vocês consigam. Cosh de x é igual a e a x mais e a menos x sobre 2. Sinh de x é igual, esse negócio agora está pequeno. E a x menos e a menos x sobre 2. Onde é que eu quero uma página nova? Aqui em cima. Então, defini essas duas funções. Esses caras são úteis para quê? Primeiro, para resolver integral. Mano, se você soubesse usar esse cara como substituição, tem muita integral, fica muito mais fácil. É uma das melhores coisas que eu aprendi tipo, no último ano e que eu queria muito ter aprendido antes. Então, sugestão, vão atrás de substituição hiperbólica para resolver integral. Isso ajuda muito na sua vida. E é o tipo de coisa que eu não sei porquê, mas nunca é coberto pelo menos no meu curso de cálculo não foi. Eu não sei se alguém cobre em algum curso de cálculo. Mas sério, vale muito a pena. E esses caras têm algumas propriedades bem interessantes. Por exemplo, do mesmo jeito que você tem que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dá 1, você tem que o cosh ao quadrado menos o sinh ao quadrado dá 1. Então, dessa vez, ele tem um sinal de menos. Isso significa que se você fizer um plot desses caras aqui para x indo de menos infinito a mais infinito, o que ele vai desenhar não vai ser um círculo, que nem acontece com as funções hiperbólicas usuais. O que você vai desenhar vai ser, na verdade, uma hipérbole. Ele vai ser uma coisa parecendo com isso daqui. É isso? Eu acho que vai ser isso. Vai ser alguma coisa desse tipo. Talvez seja um lado só. Talvez seja um lado só. Porque o cosh é sempre positivo. Mas o importante vai dar um desenho desse tipo. E o que acontece é que a gente pode usar esse esquema para conseguir escrever as transformações de Lorentz de um jeito mais conveniente. A gente estava escrevendo daquele jeito esquisitão, com gama igual a 1 sobre 1 menos beta 2, e aí a transformação estava sendo gama, menos beta, gama, menos beta, gama, gama. O que eu vou fazer aqui é definir uma coisa esquisita, mas que vai facilitar a vida. É uma coisa que em relatividade a gente chama de rapidez. Um Z, que vai ser o arctangent de B. É arc mesmo, sem o C. Quando a gente fala arc, é porque o inverso de uma função trigonométrica dá um arco no círculo. Então, vai ser uma coisinha assim, e ele vai dar qual que é o tamanho desse arco que está dando o cosseno que você quer. Para uma hipérbole, vai ser uma coisa mais ou menos assim, e ele vai dar uma área que está aqui embaixo. Então, esse ar é de área. Eu não sei exatamente como é que eu pronuncio esse negócio, se não for arctangent, mas tangent é definido do mesmo jeito que você imaginaria. É a tangente, então vai ser tangent igual a sinh sobre cosh. E assim se define também as outras funções trigonométricas hiperbólicas. Por que esse cara vai ser interessante? Aí eu vou ter que lembrar de como é que eu resolvo um exercício que está nas notas e que talvez eu devesse ter resolvido antes de começar. Vamos ver onde é que eu vou querer chegar. Tá. Peraí aqui, deixa eu voltar para cá. O gama, a gente está escrevendo ele como sendo 1 sobre 1 menos beta 2. Porém, agora, eu acabei de definir um z, que é a arctangent de beta. É a tangente hiperbólica inversa desse cara. Ou seja, se z é arctangent de beta, isso quer dizer que beta é a tangente hiperbólica de z. Ou seja, esse denominador aqui, ele está aparecendo 1 menos beta 2, que é igual a 1 menos tangente hiperbólica de z ao quadrado. Por que isso aqui vai ser interessante? Porque isso aqui vai dar para relacionar com uma expressão sobre funções trigonométricas hiperbólicas. Como a gente tinha aquela coisa de cosh 2 menos sinh 2 igual a 1, se dividir todo mundo aqui por cosh, vai dar 1 menos tan 2, que é igual a 1 sobre cosh 2. Ou sech 2, se você preferir chamar de secante.
Então, 1 menos beta 2 é igual, usando essa regrinha aqui, a 1 sobre cosh ao quadrado da rapidez. Logo, gama, que é 1 sobre 1 menos beta 2, vai ser igual a 1 sobre raiz de cosh 2 esse cara, que é igual a 1 sobre... Não, pera, tem um... aqui é... Tá, deixa eu apagar esse negócio, eu não vou fazer maracutaia de escrever um menos no exponencial. 1 sobre cosh 2z, que vai dar cosh z. Então eu escrevi ele agora de um jeito um pouco mais esquisito, com uma notação que vocês não conhecem. E dá para escrever ainda o beta gama desse jeito também. Deixa eu... Onde é que está o botão? A gente tinha ainda o beta gama, que era o outro cara que aparecia naquela expressão. O beta é o tan de z, o gama é o cosh de z, tangente vezes cosseno vai dar seno, então vai dar essa coisa. Então esse cara aqui, eu consigo escrever desse jeito. Que divertido, agora está tudo muito mais claro. Mas a diversão de usar esse z é porque se você agora pegar essa transformação, vamos chamar ela de lambda, por exemplo, vamos chamar esse cara de lambda de z, a regra de composição vai ficar muito mais fácil. Quando você vai calcular qual que vai ser 2 boosts seguidos, então se você pegar nessa notação aqui e for calcular quanto que é o boost numa velocidade v vezes um boost numa velocidade u, vai dar uma regra super esquisita misturando o u e o v, porque quando você somar as velocidades, elas não vão poder passar na velocidade da luz. Vai ficar uma coisinha chata. Fica com um exercício para vocês fazerem a conta. Eu sugiro que vocês não façam a conta desse jeito, é um sofrimento. Mas se você usar esse esquema aqui, o que você vai ter vai ser que a regra de composição fica muito mais simples. É só você somar as rapidezes. As rapidezes? Qual que é o plural dessa merda? Enfim, você soma os dois e assim você consegue a regra de composição do grupo de um jeito mais simples. Em particular, um comentário à parte, perceba que o que a gente está fazendo aqui, então, é que essa função lambda está sendo um homomorfismo do grupo aditivo dos reais no grupo dos boosts de Lorentz. Eu tenho uma função que pega um cara no R+, e pospe o produto de grupo no L+. Eu acho que é interessante colocar esse comentário, mas ele não vai ser relevante porque a gente está seguindo agora. É só uma observação. E bacana. O que tem de interessante nisso? Vamos pegar então um cara desses aí, porque agora eu consegui pegar qualquer matriz do L mais seta para cima, que antes estava um negócio super esquisito, e eu deixei de um jeito que, apesar de usar uma notação um pouco diferente, eu vejo aqui sempre como é que eu posso escrever, como é que cada um dos elementos desse cara está associado a um número real z. O que pode ser bacana nisso? Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar agora algum ponto no espaço-tempo. Então, aquele cara ali, ele está sempre comendo as coisas, tá, tirando uma matriz aqui, ele come um ponto no espaço-tempo, no esquema de primeiro o tempo, depois a posição, e vai cuspir um cara novo, depois de aplicar o boost. Eu vou pegar um cara em específico para ver como é que essas coisas atuam sobre ele. Vou pegar o tx dado por 0,1. Nesse caso, a transformação vai ser o quê? Vai ser cosh menos sinh, menos sinh, cosh 0,1, que vai dar, fazendo o produtinho de matriz, menos sinh, cosh. O que é interessante nisso daqui? Vamos fazer um diagrama de como é que esses caras estão se transformando. Vai ser uma coisinha assim, o tempo está aqui, a posição está aqui, e eu estou partindo deste ponto, que é o x1, t0. Quando eu aplicar um lambda associado a algum z, ele vai desenhando uma curva nesse diagrama. Ele vai fazer uma coisinha assim, ele vai fazer uma parábola.
Uma parábola não, uma hipérbole. Então ele vai desenhando uma curva. Para cada z, eu vou ter um ponto diferente nessa hipérbole. E o que é legal nisso? Desse jeito, eu estou conseguindo uma regra que pega o meu L mais seta para cima e associa ele com essa curva aqui. Então, eu posso entender o L mais seta para cima como sendo essa curva. O L mais seta para cima, ele é, entre aspas, uma curva com uma regra algébrica. Eu tenho, então, uma curva, uma coisa suave, uma coisa bonitinha, um desenho, se você preferir, ao qual eu estou conseguindo associar uma regra algébrica. No caso, dado por essa regra de transformações de Lorentz, de como é que eu vou compor duas transformações, que é aquela regrinha do lambda Z1, lambda Z2, igual ao lambda do Z1 mais Z2. Então, o Z1 vai ser algum ponto nesse cara, o Z2 vai ser outro ponto nesse cara, e usando essa regra dos boosts, o que eu estou falando é, olha, se você juntar os dois, vai dar, sei lá, esse terceiro ponto aqui. Então, esse cara, além de ser um grupo, ele é uma curva. Isso é a noção genérica de um grupo de Lie em uma dimensão. Grupo de Lie é o nome chique. Em física, a gente frequentemente também chama de grupo contínuo. E a ideia é que é exatamente porque a curva é uma coisa contínua. Então, ela tem vários pontinhos seguindo um do outro de maneira contínua. E você pode pensar nisso também para casos um pouco mais gerais. Então, a gente não precisa se restringir para uma dimensão. Uma curva é uma coisa unidimensional, né? Você faz um risco só. Mas a gente poderia pensar em como é que você pode generalizar isso para uma noção de uma superfície, por exemplo. E a ideia é ser a mesma coisa. Você tem, então, uma superfície, que é alguma coisa agora bidimensional, por exemplo, uma esfera ou coisa assim. E para cada dois pontos, você vai ter uma regra de associação que é tipo cuspir um terceiro. Então, você vai pegar esses dois caras, vai somar eles, ou vai fazer o produto, seja lá qual for a operação. Isso aqui vai te dar um terceiro cara. Isso é o que a gente chama de um grupo de Lie. E a ideia vai indo assim para mais e mais dimensões. Vai começar a ter que pensar em superfícies com mais dimensões, então vai ser uma coisa um pouco mais complicada. O nome técnico que a gente dá para isso é variedade, que é o termo de geometria diferencial para essas coisas. Mas a ideia genérica vai ser essa. Alguns grupos, que são principalmente os que a gente vai ter mais interesse nesse curso e em algumas áreas da física, têm as propriedades que eles também podem ser vistos como sendo coisas contínuas. Até aqui, tudo bem? Sim, a ideia intuitiva está claro. Beleza. Uma observação é que o desenho que eu fiz ali, ele era de um lado só da hipérbole, né? Eu desenho só esse cara aqui. Eu poderia ainda pensar o que acontece do outro lado. Tipo, eu posso também ter transformações de Lorentz que vão pegar esse mesmo ponto aqui e levar eles nessa curva da esquerda, nessa aqui. E desse lado direito são as transformações do L mais seta para cima. Desse lado esquerdo são as do L menos seta para cima. É o L menos mesmo, né? É o L menos. Que a ideia é exatamente, ele vai, além de fazer uma transformação do L+, ele vai refletir a posição, é aquela ideia de paridade que eu tinha mencionado. Então é como se eu colocasse um espelho. Você vê que esse lado aqui, as transformações do L-, eles não têm nenhuma transformação que mantém esse cara parado aqui, que mantém o ponto original que a gente pegou aqui. Eles não têm a identidade. Então o L- não é um grupo. O L+ é um grupo, o L- não é. Se eu juntar os dois caras, o L+ e o L- seta para cima, para formar o L seta para cima, esse cara é um grupo. Aí ele vai ter, todo mundo vai ter inversa, todo mundo vai ser associativo, vai ter a identidade que eu estou tirando daqui do L+, mas o L- em separado não é um grupo. E qual que é o interesse que eu estou querendo dizer nisso? Se você pensar no L+ seta para cima, você vê que ele sempre está perto da identidade. Eu sempre consigo chegar na identidade deslizando pela curva que ele tem. Isso não é verdade para o L seta para cima sem o mais. Porque agora eu tenho pontos aqui também, em que eu vou estar, por exemplo, aqui, e eu não tenho nenhum jeito contínuo de chegar na identidade. Eu fico sempre preso nessa hipérbole da esquerda. Eu não tenho como ir para a identidade, a não ser que eu faça um pulo. O que é isso interessante? O que a gente vai fazer agora é discutir uma noção chamada de álgebra de Lie. Ô, Nick, Diga.
qual que é o significado físico abaixo do eixo X? Tipo, dá para ver que o X varia como se tivesse alguma coisa se movendo, mas o tempo está meio que regredindo. Como é que funciona isso? Isso aqui são, a princípio, eventos que aconteceram antes de onde você está. Então, tipo, aqui na origem, por exemplo, pode ser o seu presente, onde você está e onde você e quando você está. Aqui são eventos do passado. A princípio, você pode fazer um boost que vai levar esse cara para o seu passado. Isso não tem problema, por quê? Porque lembra, qualquer sinal que pode te influenciar ou que você pode influenciar, tem que chegar em você ou sair de você a menos velocidade da luz. Velocidade da luz nesse diagrama, isso aqui na verdade é CT, desculpa. Velocidade da luz vai ser quando eu tiver x igual a CT. Tudo bem? Tranquilo. Então vamos fazer aqui qual que é o caso da velocidade da luz. Se for uma coisa menor do que abaixo da velocidade da luz, eu vou ter x menor do que CT. X igual a CT, eu vou estar aqui. X igual a menos CT, que o que me importa não é o sinal, eu vou estar aqui. Esses caras eram para ser retos, tá? X menor do que CT, eu vou estar aqui dentro. Aqui dentro é o que a gente chama de cone de luz. Se alguém lembra de uma breve história do tempo do Hawking, ele discute essa ideia. Então, os eventos que estão aqui dentro desses cones, nesse cone da frente, são os eventos que eu posso influenciar. Os que estão aqui no cone do passado são os eventos que puderam me influenciar. Esse pontinho verde, ele não tem como me influenciar. Teria que ir mais rápido do que a luz para chegar lá. E qualquer boost que eu fizer vai deixar ele de um jeito que não tem como me influenciar. Então não tem sentido eu falar se ele está no meu passado ou no meu futuro. Claro, algumas pessoas vão falar, não, isso aqui está num presente, nesse referencial. Eu não gosto dessa visão de presente nesse referencial. Isso aí é uma questão de jargão, tá? Então, tipo, todo mundo vai concordar sobre qual é a física, vão discordar sobre como é que são os nomes que a gente dá. Eu prefiro um pouco mais a ideia que o Carlo Rovelli advoga nos livros dele, nos livros de divulgação mesmo, que eu vou fazer propaganda. Eu falei do Hawking, que eu imagino que a maioria de vocês deve conhecer. Um outro que eu sugiro também é o Carlo Rovelli, que é um outro autor de divulgação científica. Primeiro, só por completude, é o Stephen Hawking. E o Rovelli, ele explica a relatividade falando, tipo, olha, não, existem pontos que a gente não faz sentido você falar se eles estão no seu futuro ou no seu passado. Por quê? Porque se eu pegar esse ponto aqui, ele com certeza está no meu futuro, eu posso influenciar ele. Se eu pegar esse ponto aqui, ele com certeza está no meu passado, eu posso ser influenciado por ele. Esse ponto aqui, ele está muito longe para eu falar se ele está no meu futuro ou no meu passado. Não faz sentido eu falar se ele está no futuro ou no passado. E a noção de presente não é a mesma que a gente tem em mecânica clássica. Então não tem problema se quando eu fizer um boost, esse cara for mais para frente no tempo ou mais para trás no tempo, porque ele não tem como eu ordenar o tempo dele com o meu. Ele não está nem no meu futuro nem no meu passado. Isso faz sentido? Faz sentido. Meio que como ele está fora do teu cone de luz, você não tem como explicar se ele vai para frente ou para trás. Exato. Exato. Ele não tem relação causal com onde eu estou. Deixa eu ver se eu penso um exemplo. Isso daqui é porque a gente frequentemente vai estar pensando nisso de, olha, ou está no futuro ou está no passado, ou vem depois ou vem antes. E dá para eu dar um exemplo simplificado disso. Eu estou me distraindo um pouco, mas acho que vale a pena. Quando você está em números reais, você tem uma ordem que a gente chama de ordem total. Se eu pegar quaisquer dois números reais, x e y, ou x é menor ou igual a y, ou x é maior ou igual a y. Não tem terceira opção. Agora, vamos pegar um caso diferente. Vamos pegar conjuntos. Então, vou pegar um conjunto aqui. Universo U, um conjunto A, um conjunto B. O A é menor do que o U, porque o A está dentro do U. O B é menor do que o U, porque o B está dentro do U. Não faz sentido eu comparar o A e o B. O A não está dentro do B, o B não está dentro do A. Não tem como eu falar, tipo, qual está dentro de qual. A ideia aqui em relatividade é parecida com isso. Alguns eventos, eu posso falar, esse acontece depois daquele. Eu posso falar que o X acontece depois do Y, eu posso falar que o Y acontece depois do X, mas tem casos que você não vai ter como falar quem acontece depois de quem. É uma coisa bizarra. O pessoal vira e mexe e fala, não, porque se você acha que você entende mecânica quântica, porque você não entende, eu acho isso daí bobagem. Mecânica quântica é fácil de entender, a menos das questões filosóficas, eu devo admitir isso. Tá? Relatividade eu acho muito mais incômodo, porque mecânica quântica fala para você, então, os elétrons se comportam do jeito que você não espera. Bem, eu nunca vi um elétron, então até aí, tanto faz.
Agora, a relatividade fala para você, então, o tempo se comporta do jeito que você não espera. E eu já vi um relógio, eu já tipo, eu tenho uma sensação de tempo, e isso é completamente chocante. É claro que eu sou suspeito para falar que relatividade é mais difícil, eu trabalho com isso. Mas, ok, acho. Dizer que é fácil é forte, mas mecânica quântica não é fácil, mas eu não acho que é um ponto que o pessoal dos anos 50 ou coisa assim advogava que, não, porque ninguém entende mecânica quântica. 20 anos depois do Maxwell, ninguém entendia eletromagnetismo também. Então, o que acontece é só que você tá velho. E não tá acompanhando os jogos. A gente pode conversar sobre isso depois, vamos lá. Ok, já passaram 40 minutos aqui, eu ainda tô no começo, mas então, bem, vamos ver o que acontece. Então tá, a gente vai ter essa coisa. Agora, a próxima coisa que eu vou querer mencionar é que, assim, quando a gente tem esses grupos contínuos, uma coisa que a gente pode fazer é usar uma noção que a gente chama de álgebra de Lie. É particularmente interessante eu estudar como é que os elementos se relacionam perto da identidade. Então, como você tem nesses casos aqui, não vai ser em todos os casos, mas em vários casos você tem isso, de que você tem os pontos próximos da identidade, pode ser bacana eu dar uma olhada, tipo, como é que são os elementos que se parecem por aqui. E às vezes eu vou conseguir escrever qualquer elemento do grupo em termos desses caras. Cadê aqui onde é que eu estava? Beleza. E aí, como é que a gente vai fazer isso? A regra geral desse cara, como está sendo uma coisa contínua, é que eu vou pegar um grupo G e, assumindo que ele só tem esses pedaços aqui, o termo técnico é assumindo que ele é conexo, então que ele não tem um pedaço que está separado, ele só tem um pedaço mesmo. Eu vou pegar um grupo G e qualquer elemento desse grupo eu vou conseguir escrever como sendo uma função de alguns parâmetros aí. Esses parâmetros são contínuos. Por exemplo, aqui era esse Zzinho. E como a identidade é um elemento preferido, porque a identidade é o único cara lá que você vai ter E vezes G igual a G vezes E igual a G, eu vou escolher, estou usando uma notação meio ruim, porque o G agora é a função, é elemento do grupo, né? E eu vou escolher uma parametrização que use que o G de 0 é igual à identidade. Eu vou focar um pouquinho mais em matrizes agora, então vou escrever a identidade como sendo 1 mesmo. Para um elemento que está infinitesimalmente próximo da identidade, eu posso escrever como sendo G de epsilon, para epsilon bem pequenininho, vai ser igual à identidade, mais I. Esse I é por convenção. Os físicos gostam de colocar isso, daqui a pouco eu explico por quê. Vezes uma coisinha desse tipo. O que é esse cara? Esses epsilons são parâmetros. Esse A aqui só indica quais são os parâmetros. Então, posso ter vários parâmetros. Eu posso ter uma coisa em 3 dimensões, em 4, em 5, o que eu quiser. Então, aqui vai ser tipo um epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, por aí vai. Esses TAs são matrizes para indicar em qual direção eu estou, por assim dizer. A gente vai ver depois, é como se fosse uma base mesmo dos vetorzinhos que você está ali perto do zero. Então, se você fosse pegar em vetores de geometria os vetores que estão infinitesimalmente próximos da origem, ia ser uma coisa do tipo, você vai pegar o vetorzinho epsilon, tal que 0 mais epsilon i, e i, onde esses aí são os carinhas da base, que vai ser uma coisa do tipo 0 mais epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. A minha ideia é mais ou menos essa. E a gente vai escrever então esse cara desse jeito aqui. O I, como eu falei, é por uma questão de convenção, e esses As aqui eu estou somando sobre eles, porque eles são repetidos. Diga, Matheus. Então, eu ia perguntar, você acabou de comentar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Maravilha. O I, ele é só uma questão de convenção mesmo. Você está tentando separar tipo, a parte complexa e você deixa o parâmetro epsilon e o operador TA sendo os reais mesmo, né? Exatamente. É só isso mesmo. A gente deixa o I para fora porque a gente vai ver que esse cara aqui vai precisar ser complexo. E eu gostaria que o TA fosse real. Os físicos preferem mexer com o TA real. O epsilon, ele é real. O epsilon eu estou assumindo que é real. Tá certo. Os matemáticos não gostam dessa convenção. Os matemáticos geralmente vão escrever epsilon ATA mesmo e deixar o TA ser imaginário.
Questão de gosto. Para física, tem motivos físicos para ser um pouco mais interessante a gente usar o TA real. Beleza. Só aproveitando a deixa, pode-se dizer que você simplesmente está fazendo uma expansão de Taylor em torno da Exatamente identidade? isso. Então, Exatamente essa a ideia. Então, é isso. Só expandindo para a ideia meio de matrizes, operadores, o elemento do grupo ali que está tomando em questão. Sim. Mais alguma coisa, gente? Beleza. Eu não sei se vocês estão acostumados com essa notação do O. Quando eu escrevo O alguma coisa, tipo O, E, Epsilon, N, isso quer dizer aqui que os outros termos, que eu estou ignorando termos que são proporcionais a E elevado a N. Então, tipo, vai ser elevado a N mais E elevado a N mais 1. Aqui pode ter alguma constante na frente, alguma outra constante aqui, e por aí vai. Então, tipo, é o meu erro, por assim dizer. Começou a tocar o meu erro do paralama do sucesso na minha cabeça. Vai ser uma foda para esquecer essa merda agora. Vamos ver o que acontece quando a gente pega agora o caso do grupo de Lorentz. Então, para ele, usando aquele esquema que a gente estava usando, lambda de Z é cost de Z menos sinh de Z menos sinh de Z cost de Z. E o que eu vou querer fazer aqui agora é exatamente expandir esse cara em torno da identidade. Por sorte, o cost de Z vale 1 no zero e o sinh de Z vale 0 no zero. Então é a mesma coisa que eu expandi esses caras em torno do Z igual a 0. Esse lambda aqui, o lambda no zero, já vale 1. E como é que você vai abrir esse cara? Eu deixei como exercício para vocês verem os detalhes, mas dá para fazer mais ou menos a analogia que a gente viu lá em cima de cossenos e senos. O cost de Z, a série de Taylor dele, vai ser dada por isso daqui. E o sinh de Z vai ser dado por isso daqui. Então, você vê, quando eu juntar os dois, exatamente o que a gente estava querendo, ele vai dar exponencial. Eu coloquei os termos ímpares no seno hiperbólico e os termos pares no cosseno hiperbólico. Vamos abrir desse jeito aqui, então, nessa expressão do lambda. O que vai aparecer? A gente vai ter, então, que o lambda de Z... Bem, eu vou colocar Z igual a epsilon agora, com epsilon muito pequeno, mas maior que zero. Epsilon negativo é coisa do demônio. Então, vai ficar o que aqui? O cost, como ele é os pares, né, ele é Z a 2N sobre 2N, fatorial. Isso aqui vai ser, para N igual a 0, 2N vai ser 0, 2N vai ser 0. Então, vai ser Z, desculpa, vai ser 1, que é Z elevado a 0. Mas o próximo cara agora vai ser para o N igual a 1. Então, vai ser Z elevado a 2. Então, vai ser uma coisa com ordem de Z2. Essa aqui, para mim, vai ser 1 mais ordem de epsilon 2. Mesma coisa aqui no cantinho. Quanto ao sinh, a ideia vai ser parecida, mas ele tem um mais 1. Né? Deixa eu fazer esse trecho. Ele tem um mais 1. Então, ao invés de ser um 1 aqui, quando eu colocar o 0, ele vai ficar sendo um Z. E o próximo cara vai ser de ordem 3. Como tinha um sinal de menos, para a gente vai ficar menos epsilon mais o E3. Menos epsilon mais o E3. Então, esse cara, ele é aproximadamente 1, 1, menos E, mais umas coisas aí. A gente queria deixar ele escrito como se fosse uma expansão de Taylor de matrizes, né? Então, eu vou escrever esse cara como sendo a identidade. E aí eu vou querer puxar para fora aquele I. Então, vai ficar mais I, E, I, I. I com I para dar os menos que estão aparecendo aqui. 0, 0. Mais essa coisa. Aí vocês agora vão achar que eu estava mentindo, porque eu falei, não, porque a gente queria que a matriz fosse real, e isso aqui claramente é uma coisa com entradas imaginárias. Mas o motivo a gente vai ver um pouquinho depois, é porque a gente vai querer que essa matriz aqui, eu vou chamar ela de T, ela satisfaça uma coisa desse tipo, que é esse dagger, você faz a transposta dela, e depois conjuga todas as entradas, e eu vou querer que ela tenha uma coisa assim. Essa matriz tem isso, se eu deixasse os menos, ia dar problema. Nesse caso vai dar problema? Nesse caso não dá.
Calma. Tá, eu não vou pensar... Ah, não, tá, ok, é porque eu tô num grupo diferente, esquece. Nos casos, a gente vai ver depois isso. Eu estou tentando manter convenção por causa dos grupos que vão dar problema disso depois. Nesse daqui, ele dá tudo bem. Então, nesse aqui ele vai dar até uma convenção distinta. Mas a gente vai... Vamos chegar lá. Diga. Só uma dúvida. Essa matriz dos geradores eu poderia calcular derivando e avaliando no ponto zero, não? Sim. Inclusive, é o que eu pretendo fazer agora. Mas é exatamente isso. É um outro jeito que funciona igualmente bem para calcular. A outra opção que o Matheus acabou de mencionar, gente, que frequentemente vai ser um pouco mais simples do que fazer isso daqui, vai ser isso, de que eu tenho lambda como sendo uma função de epsilon. E isso daqui dá para se fazer. Imagina que eu abro a expansão em série de Taylor completa isso daqui, que é a conta meio tonta que eu acabei de fazer. Isso aqui vai dar 1, porque é o lambda no zero, mais i epsilon vezes essa matriz T aqui, mais coisas com epsilon 2. Mas e se eu pegasse a derivada desse cara com relação a epsilon? Vai ser d lambda de epsilon. A identidade é constante, então isso aqui vai ter que dar 0. Aqui só tem um epsilon, então ele vai dar mais it, e o epsilon sumiu porque eu derivei. Agora, o epsilon 2 eu vou derivar e vai virar um epsilon só. Então ele ficou desse jeito. Agora o macete é: pega d lambda t e coloca epsilon igual a 0. Isso vai dar, então, 0 mais it mais todos os epsilons que estavam aqui zeraram, porque eu acabei de colocar eles para 0, mais 0. Então, o que você tem é que d lambda de epsilon em epsilon igual a 0 vai ser igual a it, e eu posso conseguir essa matriz também fazendo t igual a menos i d lambda de epsilon igual a 0. Bacana. Então, com isso daqui, eu tenho uma noção geral de quais são os elementos que eu tenho próximos à identidade. Grande merda, para que diabos eu vou querer fazer esse trabalho todo? E aí vem a graça que o Z atribui a genialidade do Lee. Se você acredita em genialidade, né? É um jeito de falar. O esquema vai ser o seguinte: a gente sabe agora como é que se comportam os lambdas para epsilon infinitesimal. Então, quando o epsilon for bem pequenininho, a gente consegue achar, a gente já sabe agora quais são os elementos. Mas a gente também quer estudar o grupo inteiro, então a gente gostaria de recuperar os elementos grandes. Como é que a gente pode fazer isso? Por conta do jeito que a gente estava escrevendo esse cara, que é aquele jeito esperto usando a rapidez, o que a gente vai ter é o seguinte: imagina que eu pego um Z finito. Então, o Z que você quiser, o Z que você quer calcular de fato. E faz assim, faz Z dividido por N, onde N é algum natural. A minha convenção para os naturais terem ou não zero é: se der errado, não tem zero, e se der certo, pode ter o zero. Eu sou oportunista. Isso aqui vai ser o quê? Se você for usando aquele esquema de que o lambda de Z1, lambda de Z2 é igual a lambda da soma, tá batendo com o negócio do zoom aqui agora, isso aqui você vai poder escrever como sendo Z sobre N mais Z sobre N mais Z sobre N mais Z sobre N mais Z sobre N N vezes. Então isso aqui vai dar lambda de Z. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma maracutaia matemática. Lambda de Z vai ser, então, o limite de quando a gente toma N indo para o infinito, de lambda de Z sobre N, elevado a N. E tá, como é que isso daqui vai me ajudar em qualquer coisa? Bem, quando o N está indo para o infinito, esse cara aqui vai ser infinitesimal. Então eu vou poder usar aquela expressão que a gente acabaram de colocar. Vai ser o limite de N indo para o infinito de 1 mais I Z sobre N vezes aquela matriz T. E agora é o momento que vocês mudam de vida. Esse limite em cálculo é uma coisa que a gente chama de limite fundamental. X elevado a N, elevado a N. Isso aqui vai dar a exponencial de X. Isso aqui é um dos jeitos de você definir a função exponencial. Então, o que a gente vai fazer agora vai ser que o lambda de Z, que é igual àquele limite que a gente acabou de escrever, vai ser isso daqui,
1 mais IZ sobre NT, a N, vai ser a exponencial de I vezes Z vezes T, onde T é uma matriz. Então, sim, a gente está calculando E elevado a uma matriz. Se vocês nunca viram isso, eu acho isso simplesmente do caralho. Eu lembro que eu fiquei super chocado na primeira vez que eu ouvi alguém falando desse negócio. Falei, mano, esse negócio não faz sentido nenhum. Que coisa doida é essa? Como diabo você define um exponencial de matriz? Um jeito você define por esse limite, que vai ser um inferno para você calcular. O outro esquema é que você pode pensar, bem, a gente conhece a série de Taylor da exponencial, então vamos definir que a exponencial de uma matriz M vai ser dada por essa coisa aqui. No final das contas, vai ser dá na mesma. E aí você consegue definir o que você chama de uma exponencial de uma matriz. Você sabe calcular uma matriz elevada a n, isso não é nenhum problema. Você sabe dividir uma matriz por um número, e você sabe somar matrizes. Então, com isso daqui, você consegue chegar no que seria uma noção de uma exponencial de matriz. Para vocês que são um pouquinho mais matemáticos, pode ser incômodo ver esse negócio e falar, será que esse treco está bem definido? Será que essa série converge? Eu coloquei nas notas uma referência que mostra a convergência. Eu acho que as notas do Barata mostram de um jeito bem bonitinho. E bacana, eu concordo. Se converge, eu vou resumir a minha opinião em físico não tem medo de infinito. Mas aqui tá bom, Bessa? Ok, o que eu estava falando do limite fundamental é isso daqui, que você tem esse resultado em cálculo. Às vezes você vê isso em cálculo 1, mas é um resultado mais ou menos conhecido. E aí o que eu estou fazendo agora é como o lambda de z está sendo igual a esse cara, o que eu estou fazendo é extrapolar e falar, olha, então o lambda de z vai ser igual a exponencial desse maluco. Onde a exponencial a gente pode pensar como sendo definido desse jeito ou por meio desse limite mesmo. E aí agora aquela coisa, será que vocês acreditam em mim que esse treco faz sentido? E vale a pena, pelo menos, tentar dar um pouco mais de motivação para toda a gambiarra que eu estou fazendo. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos ver se para esse caso é verdade. Então, vamos calcular o E elevado a IZT para esse T que a gente acabou de obter e ver se dá certo. Usando a forma que a gente tinha dele aqui em cima, cadê? Mais para cima, aqui, esse cara. O que a gente vê, então, é que a gente vai querer calcular essa expressão aqui. Descer de volta. Exponencial de 0 menos E, 0. Para fazer essa conta, eu vou usar a definição com série mesmo. Para vocês que já viram como é que você diagonaliza uma matriz e coisas do tipo, tem jeitos mais fáceis de fazer isso. Eu vou fazer com a série mesmo, porque não vai dar tempo de falar de diagonalização nesse curso. Mas é um jeito frequentemente muito mais fácil você fazer essas coisas. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente quer colar a exponencial desse cara e a gente vai jogar ela na série. Primeiro, vamos ver o seguinte. Como a gente quer calcular aquela matriz, vai ser o quê? IZT elevado a n igual a 0, infinito. Vamos ver, então, como é que esse cara se comporta para diferentes valores de n. Isso aqui, como eu falei, não é exatamente o jeito mais eficiente de você fazer essas contas. Então, para algumas matrizes vai ser um inferno fazer desse jeito, mas para esse caso em particular funciona. Vou separar aqui e deixar o z. Como o z é um número, eu não preciso me preocupar tanto com ele. Então, vou ficar pensando só aqui no IT, que é a parte que a gente realmente não sabe muito bem como é que está funcionando. IT é 0, menos 1, 0. Como é que vai ser esse cara ao quadrado? IT ao quadrado vai dar 0, menos 1, 0. 0, menos 1, 0. Que vai dar 0, menos 1 com menos 1 vai dar 1. Esse cara aqui vai dar 0. Esse cara aqui vai dar 0. Esse cara aqui vai dar 1. Então, olha que legal. IT ao quadrado dá a identidade. Em particular, quando eu fizer, então, IT ao cubo, vai ser a identidade vezes o IT, que vai dar IT. Se você for generalizando essa coisa, eu gosto de brincar, eu chamo isso de indução politécnica, né? A gente formou por caso 2, por caso 3, agora a gente coloca 2 igual a n e tem um caso geral.
Isso é uma piada, não levem a sério. Mas se você for seguindo com esse esquema aqui, você vai chegar então que IT elevado a qualquer par vai ter que ser identidade, e IT elevado a qualquer ímpar vai ser igual a IT. Então, aquela exponencial vai ser dada por quê? N igual a 0 até infinito, e ZT elevado a N fatorial. Eu vou separar ela agora, N igual a 0, positivo. Então, aqui vai ficar Z elevado a N, pares, desculpa, pares, e T, par, mais os ímpares, que a página está acabando. Então, o IZT, puxando essa coisa aqui, vai ser o quê? Z a 2N sobre 2 fatorial. E T elevado a par dá sempre a identidade. Mais o caso ímpar, vai ser 2N mais 1. 2N mais 1. IT elevado a ímpar dá sempre IT. Então, isso aqui vai dar IT. Esses caras agora são a série de Taylor do Cauchy e a série de Taylor do Finch. Então, o que isso aqui está dizendo para a gente vai ser que essa expressão é igual ao Cauchy de Z vezes a identidade, mais Finch de Z vezes IT. Usando agora a expressão da identidade e do IT, a gente tem que esse cara vai ser Cauchy Z menos Finch Z menos Finch Z Cauchy Z, que é exatamente o lambda Z. Então, sim, você calculando essa exponencial de matriz que a gente definiu de um jeito meio maluco, de fato funciona. E a gente consegue, então, usar essa noção para estudar quais vão ser os casos mais gerais que você vai ter. Para que diabos esse negócio vai ser interessante? Um exemplo que eu quero ver é o caso de... Eu vou jogar agora para um grupo de Lorentz um pouquinho mais complicado. Então, ao invés de usar ele em 2 dimensões, que é o que a gente está fazendo, a gente pode pensar também nele como é que ele vai funcionar em mais dimensões. Então, em 3 dimensões espaciais e 1 dimensão temporal. Ele vai ser definido daquele mesmo jeito que a gente tinha feito antes. Né? Então, o L mais seta para cima, eu gostei que eu falei mais no seta para cima e seta para cima no mais, vai ser dado por lambda pertencente às matrizes reais 4x4. Como eu falei, eu não tenho notação padrão para matrizes. Vira e mexe, cada vez eu escrevo de um jeito diferente. Mas matrizes reais 4x4, tais que elas preservam a métrica de Minkowski, naquela regrinha que a gente tinha falado da outra vez. Então vai ser uma coisa assim. Tem algumas notações que eu vou ser muito chato. Então, quando eu uso Minkowski, eu sempre vou usar menos, mais, mais, mais. Mentira. Tá? Quando eu estou fazendo partículas, eu não uso. eu não sou consistente. Cada dia eu uso uma notação diferente. Mesmo na que eu falei que eu sempre uso a mesma, eu não uso. Não, é porque nesse curso eu estou bom. Quando eu dei o curso de mecânica, eu inventei notações. Mas vamos lá. Vamos pegar o seguinte. Então, deixa eu criar uma nova página aqui. A gente tem, então, lambda t, eta, lambda, igual a eta. Só que a gente sabe que o lambda, pelo menos perto da identidade, eu posso escrever ele... Isso aqui vai ter que valer para todos os lambdas, sejam próximos ou não da identidade. Então, se ele estiver próximo da identidade, eu posso escrever como sendo 1 mais i, e, até a. Eu agora estou precisando de mais caras, porque esse cara ele está em mais dimensões. Então, essa agora é uma matriz 4x4. Ela tem mais entradas, então pode ficar uma coisa mais complicada. De fato, vai ficar. Para o caso bidimensional, a gente tem que considerar os boosts, então só tem um parâmetro. Agora, para o caso quadridimensional, isso aqui vai ser parecido com aquela discussão do grupo de Galilei. Vão ser 6 parâmetros, que são 3 direções de boosts. Então, eu posso mudar referencial para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. E eu posso girar com 3 ângulos também, de maneira relativística agora. Então, aqui eu vou precisar de mais números. No caso, eu vou precisar de 6. Eu vou ter esse cara aqui, mais o errinho, né? Que às vezes eu não vou escrever o errinho. E vamos pegar esse cara, então, e jogar ele nessa expressão. Primeiro eu vou ter que transpor. Então, eu vou ter 1 mais i, ea, t
transposto. Eu vou ignorar o errinho agora, porque senão vai ficar muito difícil de escrever. Eta 1 mais I EA. Não, é melhor eu... Senão vocês vão pegar mania ruim também. Quando você está trabalhando com índices somados, nunca é bom você escrever a mesma letra. Então, aqui eu vou usar B, para indicar que são índices diferentes. E esse cara aqui vai ter que dar eta. A gente agora abre essa conta e vai dar identidade vezes eta vezes identidade vai dar eta, mais I, EA, TAT, Minkowski vezes identidade, mais identidade Minkowski, esse cara, que vai dar Minkowski TB, mais carinhas de epsilon2, que é esse vezes esse, é igual a Minkowski. Como tem Minkowski dos dois lados, e eu vou jogar fora esse cara, a gente vai ficar então com I, EA, TAT, eta, é igual a menos I, EB, eta, TB. Posso dividir por I dos dois lados, EA, TAT, eta, igual a menos EB, eta, TB. E agora, isso vai ter que valer para qualquer epsilon que eu quiser. Eu posso escolher quais epsilons eu vou pegar. Então, vamos pegando aqui epsilon. Vamos fazer o seguinte, vamos primeiro pegar epsilon A igual a 1 se A for 1, 0 se A não for 1. E vou fazendo isso para 1, para 2, para 3, para 4, para todos eles. Usando esse esquema, você vai descobrir que para qualquer A, TAT eta é igual a menos eta TA. Então, tipo, eu estou dando um jeito aqui. Como esse epsilon é arbitrário, eu posso tirar as somas implícitas que estão aqui e fazer as coisinhas termo a termo. E a gente chegou, então, que os geradores do... eu acho que eu não mencionei, mas essas coisas a gente chama de gerador, esses T's. A ideia é essa, de que, tipo, usando esses caras, você consegue gerar qualquer cara do grupo tirando a exponencial. E a gente descobre, então, que os geradores do grupo de Lorentz vão ter que satisfazer essa regrinha aqui. Beleza. Como é que a gente sai desse cara agora? Eu posso ainda fazer o seguinte. Como eta é igual a menos 1, 1, 1, 1, perceba que fazer eta ao quadrado vai ser menos 1, 1, 1, 1, menos 1, 1, 1, 1, que é igual a 1, 1, 1, 1. É porque menos 1 com menos 1 dá 1. Então, se eu jogar o eta do lado esquerdo aqui, a gente vai ter que eta, TAT, eta é igual a menos TA. TA é igual a menos eta, TAT, eta. Bacana, a gente chegou nessa expressão. O que a gente faz com ela agora? Agora a gente chora. Porque eu não sei um jeito fácil de fazer isso. Nas notas eu abri essas contas. E o que eu quero dizer com eu abrir essas contas? Eu quero dizer, eu peguei uma matriz 4x4 genérica, joguei no matemática e falei, faz essa conta e cospe para mim o que tem que aparecer. E aí você chega numa coisa do tipo, olha, o TA vai ser o T00, o T01, não sei o quê, que vai ter que ser igual ao menos T00, ao T10, ao não sei o quê, e coisa do tipo. É um inferno, tá? Você vai ter que fazer, tipo, a conta é um porre. Eu não acho que você aprende nada fazendo essa conta. Então, a minha sugestão, se vocês duvidarem que eu coloquei nas notas, e eu sugiro que vocês duvidem, inclusive porque eu achei vários erros nesse trecho. Geralmente são, tipo, alguns sinais que eu perdi em umas equações, às vezes nos exercícios. Se vocês perceberem alguma coisa, inclusive, me avisem. Mas a minha sugestão para fazer esse tipo de conta com matrizes, às vezes, é, olha, joga no matemática, porque às vezes você aprende muito mais descobrindo como você manipula matrizes no matemática do que fazendo a conta no braço. Isso não vale para tudo, tá? Integrais, minha política sobre fazer integrais no matemática e minha sugestão para vocês é só faça integral no matemática que você sabe resolver. Porque senão um dia você vai chegar numa integral difícil de verdade e vai descobrir que matemática não sabe resolver ela. Ok, voltando ao assunto. A gente vai chegar nesses caras aí. E são 6 matrizes que você vai precisar. Nas notas está a igualdade bonitinha. Você vai ver que, tipo,
você vai ter só 6 números livres desses. Originalmente teria 16, né, porque é uma matriz 4x4, então são 16 entradas. Porém, por conta das propriedades dela, você vê que, por exemplo, eu estou tendo aqui que T00 é igual a menos T00, então o T00 vai zerar. E vai acontecendo coisas assim, vai acontecer ainda, olha, T01 é igual ao T10, então aqui quando eu defino um, eu defino outro junto. E, na prática, esses 16 números vão cair para 6, que são exatamente o que a gente já falado, 3 boosts de 3 rotações. E aí é interessante você definir 6 matrizes simples para descrever cada uma dessas coisas. Então, vai ser, por exemplo, vai ter o menos I, K1, que vai ser mais 1, 0, 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 0. E coisas assim. Os boosts vão ter 3, vai ser tipo... Os boosts, eles são dados por um aqui, e depois nesse. Sempre desse jeito bonitinho, então fazendo parzinhos. As rotações vão ser dadas de um jeito um pouquinho diferente, elas zeram aqui, e vai ser uma coisa da forma menos 1, mais 1, desse tipo. E depois eles entram aqui. A diagonal é sempre 0. O jeito bonitinho tá nas notas, tá aberto aí. E aí, chegando na lição que realmente importa desse treco então a gente pode pegar qualquer matriz do grupo de Lorentz em 3 mais 1 dimensões e escrever ela em termos de um vetor z e um ângulo θ. Eu estou colocando vetor no ângulo porque o que eu estou pensando aqui é o seguinte: você vai girar um ângulo θ em torno de alguma direção n, por exemplo. Então, esse vetorzinho θ vai ser o ângulo vezes a direção. Então, por exemplo, eu vou girar em torno desse vetor aqui uma quantidade θ. Eu também poderia girar em torno desse outro vetor aqui, isso seria uma rotação diferente. A ideia é essa. Então, esses dois caras aqui, qualquer um cara do grupo de Lorentz, eu vou conseguir escrever como sendo exponencial de I, Z vezes K, onde K são as matrizes relacionadas aos boosts. Aqui eu estou escrevendo um vetor de matrizes, é uma coisa esquisita, eu sei, mas é tipo K1, K2, K3, só para poder usar uma notação mais compacta. Senão vai ficar tendo que escrever cada uma delas, é um porre. Mais I, vetorzinho do ângulo, vezes J, que é a rotação. E aí vocês vão poder ver lá, por exemplo, quais são as propriedades desses caras. E uma coisa que eu sugeri, inclusive, foi para vocês calcularem qual que vai ser a exponencial para o K1, qual que vai ser a exponencial para o J1, para vocês verem que esses caras de fato estão associados aos boosts. E esses caras são os boosts mesmo, e esses caras são as rotações mesmo. Aí vem um exercício nas notas que esse eu não recomendo que vocês façam. É um pouco irônico, mas porque eu falo para vocês, olha, pega esses J's todos e mostra, por exemplo, que JJ é igual a I, EJK, J. Esse EJK é um símbolo que a gente usa. E o esquema dele é o seguinte: E1, 2, 3 dá 1. E se você fizer uma permutação cíclica, ele continua dando 1. Então, por exemplo, 2, 3, 1, 3, 1, 2 dão a mesma coisa. Se eu fizer uma coisa que não seja, eu penso nele simplesmente girando mesmo. Tipo, eu vou girando os índices. E, em compensação, se eu só trocar 2 deles, por exemplo, 2, 1, 3, é menos 1. Mesma coisa para o 1, 3, 2 e para o 3, 2, 1. Se repetir qualquer dois caras, então, por exemplo, E1, 3, aqui dá 0. Qualquer dois caras que repetir vai dar 0. Esse símbolo funciona desse jeito. Uma das coisas que eu coloquei lá é para mostrar esse negócio. Essa conta eu não sei se vocês aprendem muito fazendo na mão. Minha sugestão é faz no matemática. Porque você vai aprender muito mais coisa descobrindo como você vai fazer esse treco na matemática do que fazendo a coisa no braço. Tá, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando no chat, que eu acho que o Lucas tem uma pergunta que eu perdi. Perdi o jogo, por sinal. Sim, os vídeos já estão subindo no YouTube. O primeiro vídeo já está lá. Tá, eu não estou percebendo agora o que você está querendo dizer, Lucas. Depois a gente vê. Como não parece ser uma pergunta, eu vou deixar para mais tarde. Depois eu passo o link. Diga, Matheus. Só uma dúvida. Em geral, esses geradores que são as quantidades conservadas, né? Sim.
É uma coisa que eu não sabia se eu ia falar, mas é uma pergunta bacana. A gente fala também, quando você vai pegar, por exemplo, em mecânica quântica, você vai ter uma transformação lá, que vai ser uma translação, e vai ser uma matriz, a grosso modo, U, de A, por exemplo, que você vai agir num vetorzinho, que a gente chama de função de onda, e ele vai cuspir a função de onda transladada. Então vai ser tipo, ele vai pegar a sua função e colocar ela um pouquinho mais para frente, gera uma translação nesse sentido. Esse cara, ele também está associado a um grupo. Eu posso escrever ele como sendo exponencial, uma coisa que vai ser i a vezes o momento. Eu posso estar errando um sinal aqui, então vou colocar um mais ou menos e tem uma constante também, que é o h cortado. E aí você descobre que o momento é o gerador das translações. Em particular, quando você tem uma simetria, o gerador dela vai ser conservado em mecânica quântica. Você tem essa versão quântica do teorema de Noether, e tem algumas coisas bem interessantes nisso daí. Eu não pretendo voltar nisso mais tarde. Na verdade, talvez eu até fale uma coisinha ou outra, mas fica como um comentário geral. Não vou dar muita ênfase nisso, porque aí começa a entrar em muitas coisas de quântica que ficam um pouco mais complicadas. É só um detalhe também. Em geral, esse momento, principalmente no contexto da quântica, ele é apresentado como um operador de diferenciação. Sim. E aí, às vezes, eu me confundo como que é essa equivalência entre uma matriz e um operador de diferenciação, e como que a gente calcularia, por exemplo, os comutadores, nesse caso. Ok. Tudo bem para você a gente conversar disso um pouquinho depois? Porque isso agora vai fugir um pouquinho de onde é que eu estou indo. Claro. Tudo bem. Beleza. Mas é uma pergunta muito legal. Pode falar, Lucas. Eu não entendi tão bem como você chegou na expressão para o lambda de zeta. A ideia é que está nas notas de aula e você não abriu as contas, é isso? Eu não abri muitos detalhes mesmo. Tá. As contas são meio chatas. Eu estou tentando só passar as ideias gerais aqui. Tá bom. Mas o que eu fiz foi chegar que, assim, os geradores vão ter que satisfazer essa equação. Até aqui, tudo bem? Sim, até aí tudo bem. Daí para frente que... Beleza. Que eu não peguei mesmo. O que você faz com essa equação agora é pegar e achar qual que é a matriz T, as matrizes TA mais gerais que satisfazem essa equação. E aí você vai jogar essa equação aqui, você vai ter que abrir... Bem, eu, pelo menos, o jeito que eu fiz foi abrindo as expressões, que vai ser tipo uma matriz 4x4 de um lado, uma matriz 4x4 de um outro. É um sofrimento que eu não desejo para ninguém. E aí você vai achar essas equivalências. Tipo, T00 é igual a menos T00. Então esse cara tem que zerar. T01 é igual a T10. E aí esse cara vai ter que... Então, tipo, essa entrada tem que ser igual a essa entrada. E vai ter no final... Desculpa, mas eu acho que eu entendi agora. Você vê que tem 6 graus de liberdade, e daí você define 3 de maneira que 3 deles são de rotação. Exato. E os outros 3 são os componentes do vetor Z, né? Tipo isso. A matriz mais geral que eu vou ter vai ter uma cara assim. Esse aqui, como não é abrir todas as contas, eu acho que até dá para escrever sem problema. Z2, Z3, θ2, menos θ2. Esse aqui é o 3 ou 1. Esse é o 1 com 3. Esse é o 2 com 3. Então esse aqui é o 1. Eu acho que é assim. Eu posso estar esquecendo qual que é a convenção do 3 e do 1. Mas a matriz mais geral que você vai ter que ter essa cara. Que é, você vê aqui, por exemplo, beleza. O T00, ele vai dar 0, pelo que a gente falou agora há pouco. O T10 e o T01 são iguais. Esse vai fazendo isso daqui para cada uma das entradas. Então, a matriz mais geral vai ser dada por isso daqui com 6 números. Eu falei, já que tem 6 números, para cada um deles eu vou dar uma matriz. Então, por exemplo, o Z1, eu vou dar a matriz que vai ser 0, 1, 1 e 0 todo o resto. A ideia é que aqui eu tenho uma base do espaço vetorial. Então, do mesmo jeito, para quem nunca viu Algelin, etc., do mesmo jeito que eu tenho um vetor x igual a x, y, z, que eu consigo escrever como sendo x e 1, 0, 0, mais y, 0, 1, 0, mais z, coisa assim. Eu estou fazendo a mesma coisa aqui com matrizes. Então, a minha matriz mais geral vai ser dada por
Z1K1 mais Z2K2 mais Z3K3, etc e tal. Bem, tem os Is aqui na frente, né? Imagino que não seja coincidência que isso parece muito com o tensor eletromagnético, né? Você substitui Z por E e θ por B. Eu não tenho certeza absoluta, mas eu não duvido que tenha alguma coisa. Talvez, talvez não. Não sei te dizer. Uhum. O, Ok. um comentário para quem nunca viu essas coisas. O que o Lucas falou de tensor eletromagnético é que você pode organizar também os campos elétrico e magnético numa matriz. Bem, num tensor, na verdade, mas vocês ainda não viram que é um tensor, isso vai ficar para amanhã ou no dia seguinte. E você vai ficar tipo campo elétrico, campo elétrico, campo elétrico. E aí você tem aqui tipo campo magnético, menos e coisa assim. Então você consegue organizar eles numa matriz que vai ficar realmente parecida com isso, mas eu não tenho certeza se tem alguma coisa a ver. Não. É pelo que o Júlio está falando, o Google afirma que tem a ver. Mas eu não tenho muita certeza de como. Pelo menos agora, de imediato, eu não estou percebendo. Ok, depois eu dou Enfim. uma perguntada para o Google. Justo. Enfim. Agora, pegando essas matrizes que a gente definiu, você pode fazer as contas e ver, por exemplo, que JI, JJ vai dar esse treco aqui. Isso aqui eu estou escrevendo do jeito mais geral possível, mas um jeito um pouquinho mais simples de escrever pode ser para pegar um caso particular. Então, J1, J2 vai ser igual a isso daqui. Eu acho que eu não falei para vocês. Esse negócio que eu estou escrevendo chama comutador. A gente define ele desse jeito. É AB menos BA. Então, o que eu estou falando aqui é exatamente se esses dois caras comutam. Se o comutador dá zero é porque as duas matrizes comutam. O que eu estou falando aqui é que as rotações não comutam. Elas sempre vão cair num terceiro carinha, nesse terceiro gerador aqui. Isso daqui é uma coisa que a álgebra está dizendo para a gente de algo que vale para casos muito mais gerais, que é o que eu estava passando vergonha ontem com o baralho. Mas agora também a gente consegue perceber para um caso um pouquinho diferente. Por exemplo, porque você vai ter que o J1 e o K1 não comutam também. Na verdade, a expressão geral desses caras vai ser parecida também, vai ser E e JK, KK. Vai desse cara. E como é que eu sei que disso daqui segue que eles não comutam? Que no caso, perceba que isso aqui é uma coisa diferente. Isso aqui agora, eu tenho uma rotação e um boost. Então, o que eu estou falando é, se eu primeiro rodar e depois fazer um boost, é diferente de eu primeiro fazer um boost e depois rodar. E isso daí a gente pode perceber abrindo as exponenciais de matriz. Eu acho que eu vou dar a ideia geral só, porque essa conta eu não sei se é muito instrutiva, mas o que a gente vai fazer, a exponencial de matriz a gente sempre vai usar a série de Taylor, então vai fazer identidade, né? Mais I, θ, J1, e eu agora vou colocar os termos de ordem 2 também. Então eu vou ir um pouquinho mais longe. Poderia pensar em Baker-Hausdorff, que é uma fórmula geral de como é que você comuta exponenciais de matrizes, e a regra é você não comuta. Mas eu estou fazendo uma versão mais braçal. Eu estou abrindo a conta explicitamente. Mas não sei o quê. E faz a mesma coisa para o outro. Então abre os dois até a segunda ordem. E vai calculando, faz esse produto até a segunda ordem. Então jogando fora qualquer cara que seja θ3, que seja θ2e, θz2 ou z3. Então esses caras aqui são de terceira ordem. Eu vou querer ficar só com os caras que vão até o quadrado. O que vocês vão chegar... Isso está aberto nas notas. Eu estou tentando evitar deixar muita coisa para vocês verem nas notas, pela conversa que a gente estava tendo um pouco antes. Mas eu acho que essa conta não é muito instrutiva. Então, vai dar uma coisa assim. A princípio vai dar esse treco, que seria exatamente o que a gente ia querer se fosse cair no que a gente espera que as exponenciais façam. Exponenciais usuais, a gente teria uma coisa do tipo... E aí, ZKI, ZK1.
E é por isso só somar os dois. Até aqui, parece que está sendo isso. Aí vem um termo que estraga a graça. Vem um θz sobre 2, comutador dos dois caras. E continua. Por conta desse cara, você não está conseguindo escrever ele desse jeito bacaninha aqui. Então, isso daqui não vale para exponenciais de matrizes. O produto das exponenciais não é exponencial da soma. E, portanto, você não vai conseguir fazer um macete do tipo I é θj, zk igual a I, θj mais zk, igual a I zk, e aí θj. Ou seja, do fato que os caras da álgebra de Lie não estão comutando, você está conseguindo perceber que esses caras aqui, os caras do grupo, também, em geral, não vão comutar. Então, a partir da álgebra, você consegue puxar alguma informação também. Inclusive, em física, é muito comum que você até confunda quem é a álgebra e quem é o grupo. Em matemática, sempre vai ter uma noção, tipo, não, esse cara aqui está na álgebra de Lie, esse cara aqui está no grupo, esse cara aqui está na álgebra de Lie, esse cara aqui está no grupo. Em física, isso é geralmente esquecido. Inclusive, o que frequentemente acontece é mais ou menos a brincadeira que eu estou falando de, olha, não, porque eu vou pegar um cara infinitesimal no grupo, e que, na verdade, seria alguém da álgebra de Lie. E coisas do tipo. Então, você às vezes confunde um pouco, porque é meio misto qual que é o aspecto que você está interessado. Eu vou tentar não fazer muito isso, mas é bom que vocês estejam avisados que quando vocês estiverem lendo um texto mais de física, é bem frequente que isso aconteça. E eu vou tentar reforçar também o motivo disso não ser, disso ser às vezes problemático. E com isso agora, eu vou definir de fato o que é uma álgebra de Lie, porque eu acho que eu estou falando os termos sem perceber que eu não defini. Se a gente tiver um grupo de Lie matricial G, então um grupo de matrizes, nesse sentido que a gente está falando, e que é contínuo, a rigor, um grupo matricial também tem umas propriedades de que ele tem que ser fechado e coisas assim, mas que são coisas de topologia que eu não quero entrar. A gente vai definir que a álgebra de Lie dele, eu vou tentar denotar assim, o jeito certo, pelo menos quando você está digitando, é usando aquela fonte matfrak. Não sei se vocês já viram no LaTeX. É uma fonte germânica meio esquisita em que o A parece com isso daqui. Eu não faço ideia de como escrever essas coisas. Talvez você consiga colocar direto no. Pode Talvez você ser? consiga colocar direto no jornal ali. Ok, eu teria que Funciona. instalar o negócio, então não vai ser hoje, gente. Mas, enfim. Eu vou ir anotando com esse Gzinho cortado. E a álgebra de Lie, Gzinho cortado, vai ser o conjunto das matrizes X, tais que E elevado a ITX está no grupo para todo T real. Ou seja, é o conjunto das matrizes que eu posso fazer exponencial dela vezes um número real e eu vou continuar no grupo. Então são exatamente os caras que eu faço faz um 2, um parêntese. Vai ser uma boa. Só que faz certo, né? De fato. Mas deu para ver aqui mais ou menos como é que você chega no resultado. Eu vou tentar isso depois. Estou distraindo de novo, vamos lá. Então vai ser o conjunto de todas as matrizes que você pode calcular exponencial e você vai cair no grupo. Então é essencialmente o espaço de todos os geradores. E o que é bacana disso agora? Isso tem algumas propriedades algébricas interessantes também, por isso, inclusive, que a gente chama de álgebra. Primeiro, se você tiver um elemento G do grupo e um elemento T da álgebra de Lie, sempre vale que esse cara aqui está na álgebra de Lie. Tá, isso aqui agora está ficando confuso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever Gzinho pequeno para a álgebra de Lie. Na maioria dos casos, eu não vou escrever eu não vou ter que escrever muito frequentemente a álgebra de Lie, então acho que isso não vai ser um problema. Por que isso daqui? Isso é um exercício, mas eu acho que eu vou resolver para vocês. Serve como exemplo. Eu quero saber se esse cara aqui está sempre dentro do grupo. Então vamos calcular isso explicitamente. Vai dar o somatório de IT elevado a N, GT, G-1 elevado a N, sobre N fatorial. O que é legal desse cara agora? Esse GT, G-1 elevado a N, vai ser tipo GT, G-1, GT, G-1, GT, por aí vai.
até chegar no G-1. Esse cara dá 1, esse cara dá 1, e por aí vai com todos eles. Na prática, o que você vai ficar vai ser, então, G, T elevado a N, porque todos os carinhas que estavam no meio sumiram, G-1. Usando esse esquema, então, E aí T, G, T, G-1, é igual àquele somatório, e T elevado a N, G que eu puxei para cá, T elevado a N, G-1 que eu puxei para cá, N fatorial. Isso aqui é G vezes E elevado a IT, T, G-1. Esse cara eu sei que está no grupo, porque o T está na álgebra de Lie. Então, esse cara aqui precisa estar no grupo também. E eu acho que eu tinha falado para vocês ontem, mas minha cadeira tem problema, então eu estou caindo aos poucos. Ela tem outras propriedades também. Eu tô percebendo que eu não vou mostrar todos os detalhes disso daqui, eu vou esperar que vocês confiem em mim dessa vez. Mas, a saber, se você pegar x e y na álgebra de Lie, a soma dos dois caras está na álgebra de Lie. Se eu pegar um x na álgebra de Lie e um... Calma, esse aqui é para ficar menorzinho. E um S real, então o SX... é para ficar menorzinho. Tá na álgebra de Lie. Se eu pegar ainda x e y na álgebra de Lie, vai valer também que o menos i vezes o comutador deles está na álgebra de Lie. É por essa razão que os matemáticos gostam de usar outra convenção. A dos físicos vem com esse preço. E a demonstração desse negócio está nas notas. Por enquanto, eu vou só pedir para vocês confiarem em mim, porque senão a gente não vai conseguir ir muito longe. Eu estou um pouquinho mais atrasado do que eu gostaria. E se não for muito longe, meio que a gente vai ficar sem as partes legais do curso. Bacana. Então vai ter isso daqui. Nicolas, Diga. a cada grupo de Lie tem uma e somente uma álgebra de Lie associada e vice-versa? 2 grupos diferentes podem ter a mesma álgebra de Lie. Que é uma coisa muito legal. Eu pretendo falar disso. Tá, ok. É porque, assim, a álgebra de Lie é só que acontece perto da identidade. Então, ela é uma ideia local. É uma ideia de, tipo, o que está aqui na minha vizinhança. Já o grupo é uma coisa global. É uma coisa que, tipo, tem mais estrutura, pode ter mais diferenças. A grosso modo, a ideia, pensando em termos um pouquinho geométricos demais, talvez, é que, sei lá, se você olhar a Terra ao seu redor, ela parece plana. Mas isso não quer dizer que ela é plana como um todo. Uhum. A ideia geral vai ser isso. Eu quero chegar nesse exemplo, inclusive porque ele é uma coisa bem importante em física. É o que dá noção leva a noção de spinor. Legal. Ok. Mas é uma pergunta bem bacana isso. Ok. Eu tinha pensado, a certeza que a resposta é sim, então nem vou perguntar, mas que bom que eu perguntei porque a resposta era não. Mas, enfim, é isso. Obrigado. Por nada. Então a gente vai ter a nossa propriedade das álgebras de Lie. Ela tem essa coisa de que eu posso somar carinhas e eu posso multiplicar eles por escalares. Quando você tem uma estrutura com essas caras, a gente chama de espaço vetorial. Então, deixa eu definir isso daqui. É uma ideia extremamente importante que a gente usa o tempo todo em física. Eu imagino que alguns de vocês já viram isso, alguns eu imagino que não. A ideia de espaço vetorial é mais ou menos uma generalização de grupo. Generalização não, ela usa a ideia de grupo. Vai ser um conjunto V com 2 operações, mais e bolinha. A princípio você pode colocar um corpo também, que nas notas eu coloquei, que é um K mais pontinho. Esse K, para a gente, significa que é os reais ou é os complexos. Os matemáticos às vezes se interessam por casos um pouco mais gerais, mas para a gente não vai ser tão interessante. Você tem outras possibilidades que vão ter interesse matemático, mas por caso que a gente quer, reais e complexos funcionam. E como é que vão ser as propriedades desse cara? Primeiro, vou pedir que o V+, seja um grupo abeliano.
Abeliano, não lembro se eu mencionei para vocês, eu acho que eu talvez tenha esquecido, significa que ele comuta. É comutativo. Ou seja, significa que eu posso pegar, cadê aqui, deixa eu pegar o coisinho, V1 mais V2 é sempre igual a V2 mais V1. A ideia, espaço vetorial, você já tem uma noção do que são vetores, porque vocês fizeram já. Eu sempre penso em espaços vetoriais em termos de flechinhas. Você fala, mas espaço vetorial tem dimensão infinita, eu ainda penso numa flechinha, só penso que ela é esquisita. Inclusive, macete de álgebra linear. Tipo, a gente às vezes vai ter que pensar nessas coisas de espaços com várias dimensões e coisa assim. O meu truque para pensar no espaço com N dimensões eu fecho os olhos, eu penso no espaço com 3 dimensões, não conto para ninguém e abro os olhos de novo. E é assim que você pode tirar a intuição dessas coisas. Então, o que a gente está fazendo aqui é basicamente copiando propriedades de flechinhas. Em particular, flechinhas, você sabe como somar elas. A soma delas é associativa. A soma delas tem identidade. Eu posso sempre somar uma flechinha com 0. Elas têm inverso. Eu posso pegar essa flechinha e somar com menos ela. E elas são comutativas. Não faz diferença. Eu somo primeiro uma e depois a outra e coisa assim. E, além disso, eu vou pedir mais algumas coisinhas sobre eles, porque eu posso esticar as flechinhas. Então, eu vou querer definir também uma função, que seja um pontinho, que vai pegar um cara que seja ou real ou complexo, e uma flechinha, e cuspir uma flechinha. Então, esse cara aí vai ser essa, de que eu vou pegar um número, um alfa real, por exemplo, ou um alfa complexo, se eu quiser uma coisa um pouco mais genérica, multiplicar pela minha flechinha e cuspir uma nova flechinha, que vai ser sei lá, um U ou coisa assim. E eu vou querer também que esse cara se comporte minimamente bem. Com isso eu quero dizer que se eu tiver alfa vezes, deixa eu lembrar as condições, alfa vezes beta vezes v, onde esse beta também é um número, isso aqui é a mesma coisa que alfa beta vezes v. Então, o produto das flechinhas, ele se comporta bem com o produto dos números. Eles conversam de um jeito legal, não vai ficar uma coisa muito bizarra. Se eu pegar o número 1 e multiplicar com uma flechinha, dá ela mesma. Se eu pegar agora um número e multiplicar por um vetor soma, então pela soma de duas flechinhas, esse cara vai ser alfa vezes a primeira flechinha mais alfa vezes a segunda. De jeito parecido, soma de números também distribui sobre o produto. Então, AV mais beta V. Essas são as propriedades que definem um espaço vetorial. Tem um meme que eu sempre me lembro quando eu estou falando dessas coisas, que é The Perks of Being a Vector Space. Em analogia com aquele The Perks of Being a Wallflower, as vantagens de ser invisível. Eu adoro aquele negócio. Eu devia ter colocado ele aqui. Enfim. Para mim, o espaço vetorial é coisa sempre eu vou pensar como flechinhas. Em particular porque, enquanto você tiver em dimensões finitas, dimensão a rigor, eu estou falando dessas ideias de base, então, por exemplo, em 3 dimensões, a gente consegue escrever qualquer xzinho em termos de 3 vetores. Vai ser uma coisa assim, por exemplo. O número de caras que você precisa para escrever um vetor genérico é o que a gente chama de base. Esses caras aqui têm que ser linearmente independentes, então quer dizer que, sei lá, eu não posso ser capaz de escrever um deles em termos dos outros. Eu imagino que vocês talvez tenham visto alguma coisinha do que significa CL em GA e coisas do tipo. Então, se eu precisasse de 4 desses caras, seria, por exemplo, que você tem em 4 dimensões exatamente. Então, seria uma coisa assim. E aí eu poderia colocar aqui mais um T, por exemplo, 0, 0, 0, 1. E por aí vai. Em N dimensões, qualquer espaço vetorial, então qualquer cara que satisfaça essas condições aqui, ele sempre vai ser isomorfo ao Kn. Onde esse K, de novo, vai ser os reais ou os complexos, né? Pelo menos para os nossos interesses. Então, se eu pegar qualquer espaço vetorial de dimensão n, eu posso simplesmente pensar na Rn. Um exemplo. Pega as matrizes 2 por 2 reais. Isso aqui vão ser as carinhas dessa forma. Esse cara tem dimensão 4. Eu preciso de 4 números para descrever ele. E esses 4 números eu poderia só escrever de um jeito diferente. Ao invés de escrever nessa anotação, eu poderia colocar eles desse jeito. E vou lá. Isso aqui é essencialmente o que a gente pensa como sendo R4. Isso aqui, claro, eu estou fazendo grosso modo. Tem um jeito matematicamente correto de você mostrar essas coisas. Do mesmo jeito, se eu pegasse, sei lá, as matrizes 3 por 3 complexas, ia ser A, B, C, D, E, F, I não é legal aqui, J, H, G. Eu tenho a impressão que eu esqueci alguma letra. Sim.
vamos ignorar meu talento com o alfabeto. E aqui você usa, dessa vez, 9 números complexos. Esses caras aqui, todos eles são complexos. Eu poderia organizar eles de novo numa coluna. Então vai ser A, B, C, D, E, F, G. Aqui, agora já achei. H, J. E aí você tem também uma coluna de números complexos que a gente pensa como sendo uma setinha complexa, por assim dizer. Uma setinha naquele sentido de vetor e coisa do tipo. Então, a noção geral de espaço vetorial vai ser uma coisa assim. E por conta do que a gente está vendo aqui agora, você vê então que toda a álgebra de Lie vai ser um espaço vetorial real. Por conta daquelas propriedades que a gente falou. Olha, eu posso somar as matrizes e eu vou continuar caindo na álgebra de Lie. Eu posso multiplicar por número real e eu vou continuar caindo na álgebra de Lie. Claro, aqui para saber que essa soma satisfaz as propriedades que eu pedi, para saber que esse produto satisfaz as propriedades que eu pedi, eu estou tirando das informações das matrizes. Matrizes formam um espaço vetorial, vocês podem provar isso, eu acho que eu deixei nos exercícios. E a ideia geral vai ser essa. Então, álgebras de Lie são exemplos de espaços vetoriais. Além disso, elas não são só espaços vetoriais, né? Elas têm coisas bônus, que elas têm essa estrutura, que é o comutador. Por curiosidade, né? Esse comutador a gente pode pensar também como sendo um produto. Então, ele é uma coisa que está comendo 2 elementos da álgebra de Lie e está cuspindo, aqui no caso, menos I, né? E está cuspindo um cara na álgebra de Lie. Então, isso aqui é uma noção de produto. A palavra álgebra, ela tem vários significados, mas um deles, e que é o que a gente está querendo dizer quando fala álgebra de Lie, significa espaço vetorial com um produto. E o produto também tem que ter umas coisinhas específicas para tipo, ele tem que ser bem comportado, não pode ser uma coisa super maluca e coisa assim. Um exemplo que satisfaz, uma outra coisa que também é uma álgebra seriam os vetores mesmo, o R3, com o produto vetorial. Então você tem tipo V vezes U, que vai cuspir um vetor W. Isso aqui é a mesma ideia de que eu estou comendo 2 vetores e cuspindo um terceiro vetor. Eu estou mencionando isso aqui só por curiosidade. O importante agora é, na álgebra de Lie, a gente vai ter uma álgebra, a gente vai ter uma estrutura de produto ainda. Isso aqui permite que a gente brinque um pouco mais. A gente não está restrito só às coisas de espaço vetorial. A gente consegue tirar algumas coisas mais interessantes. Esse comutador tem algumas propriedades legais. Por exemplo, como ele é dado por AB igual a AB menos BA, uma coisa que segue direto nessa definição é que isso daqui é menos BA menos AB, que é igual a menos comutador de B com A. Então, por exemplo, ele é o que a gente chama de antissimétrico. Se eu trocar os 2 caras, o sinal troca. E você tem várias outras propriedades. Você tem, por exemplo, que ele é linear nas 2 entradas. Então, se eu tiver A, B mais algum lambda C, isso aqui é a mesma coisa que AB mais lambda AC. E a mesma coisa vai valer para a entrada do A. Ainda vale uma outra coisa também que a gente chama de identidade de Jacobi. Jacobi se escreve assim. Que é que você for ciclando eles. Então, aqui agora, vem para cá. Eu sempre penso que essas coisas estão girando meio desse jeito. Para conseguir ir fazendo as contas, senão eu vou ficar muito perdido. Isso aqui vai ter que dar 0. É uma propriedade interessante que dá para tirar algumas outras coisas úteis também. Mas o que interessa mais para mim aqui agora é o seguinte, e eu acho que vai ser a última coisa que a gente vai falar, porque depois eu entraria em exemplos. E infelizmente a gente não vai conseguir falar muitas coisas de física hoje, sinto muito. Mas é o seguinte, como a gente está num espaço vetorial, sim, Júlio, esse produto aqui, ele não é... Se eu pegar 2 matrizes, 2 caras da álgebra, se eu fizer AB, esse A na álgebra e esse B na álgebra, esse cara, em geral, não está na álgebra. Eu preciso do menos I. Para a convenção que eu estou usando, eu preciso do menos I. Ok, obrigado. Por nada. Em matemática, o pessoal geralmente não vai usar a convenção do I,
até onde eu entendo, porque vai ficar mais claro desse jeito mesmo. Em física, a gente quer que os geradores vão ser, o termo técnico é limitiano, vou chegar lá depois, e por isso a gente acaba tendo que pagar esse preço. Mas a última coisa que eu quero falar é o seguinte, imagina que a gente tem, então, um x e um y que estão nessa álgebra. A gente pode pegar uma base nessa álgebra. Então, um conjunto de vetores que se comporta que nem aqueles 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. e tal. E esses caras vão ser aqueles TAs que eu estava escolhendo mais cedo. Eu estava escolhendo de um jeito esperto eles, né? Tipo, eu tenho vários e vários caras na álgebra, e eu escolhi aquele K1, J1, K2, etc., para que eles ficassem simplificados. Então, fosse uma coisa tipo 0, 1, 0, 0, 0, todo mundo 0. E aí, qualquer outro cara da álgebra poderia escrever em termos desses malandros. Então, o que eu tenho aqui agora vai ser, eu posso pegar alguns TAs desse jeito e escrever x igual a alguns números xa vezes esses TAs. Então, esses caras são matrizes, esses caras são números. O y, eu posso fazer a mesma coisa. E o que é bacana com isso? Eu escolhi agora algumas matrizes TA, então, sei lá, no caso de Lorentz, seriam 6 matrizes só, né? Porque o Lorentz tem 6 dimensões. E agora imagina que eu quero calcular o comutador desses caras. Bem, usando o que eu acabei de escrever, vou ter isso daqui. Como esses caras aqui são lineares nas duas entradas, eu posso puxar esses xa e yb para fora. Eu estou puxando um somatório invisível também para fora, que antes estava aqui dentro, e agora está aqui fora. E eu posso fazer isso por conta do que a gente acabou de ver, de que a soma sai sem problema, né? Ele satisfaz essa relação aqui. Então, eu posso puxar para fora o lambda e eu posso puxar para fora a soma. Então, eu vou ter essa coisa aqui, TA, TB. Ou seja, qualquer comutador do XY que eu quiser, eu consigo escrever em termos do comutador desses caras. Porém, eu sei que menos I, TA, TB, é algum cara que está na álgebra. Qualquer cara que está na álgebra, eu consigo escrever em termos desses caras. Então, isso daqui vai ter que ser uma coisa da forma... Eu vou até escrever explicitamente o somatório dessa vez. FABC, TC. Esses carinhas aqui são constantes. Então, para cada A e B, eu vou ter alguma série de constantes para escrever esses caras como sendo... Onde está meu ponto? Aqui. E a ideia é que, por exemplo, imagina que eu pegasse... fazer uma comparação com o produto vetorial. Eu sei que o produto de vetores, o V vezes o U, vai sempre ter que dar um terceiro vetor W. E o que eu estou fazendo aqui é falar que se eu pegar o V vezes U, vai ter que ser uma coisa do tipo... Eu não lembro os números, tá? Mas com sorte vocês pegam a ideia. Vai ser uma coisa assim, assim, assim. Eu posso ter errando os sinais, então vou deixar sinais arbitrários. Mas tipo, para cada um deles vai ter algum númerozinho na entrada aqui. Em particular, se eu pegar, por exemplo, o vetor x com o vetor y, então aqui é o 1, 0, 0 com o 0, 1, 0, isso aqui vai dar o z. Então, no caso, as constantes f, a, b, c que eu teria aqui dessa vez seriam x vezes y é igual a f x, y, que são do produto que eu estou fazendo, vezes o x, mais f x, y, y, mais f x, y, z. Como esse cara dá z, para esse exemplo, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, e esse cara aqui vai dar 1. O ponto é esse de que, assim, como esse cara está na álgebra, eu consigo escrever ele como sendo soma de algum número vezes os geradores. E aí vai chegar nessa expressão, que eu posso escrever de uma forma um pouquinho diferente, deixa só esse treco sumir, como sendo TA, TB igual a I, FA, BC, TC. Agora eu estou com a soma implícita. Isso aqui a gente chama de constantes de estrutura da álgebra. Da álgebra de Lie. Lembra que eu tinha mencionado mais cedo que, por exemplo, para as rotações a gente tinha JI, JJ igual a I, EPSI, JK, JK. Isso aqui são as constantes de estrutura do grupo SO3. E a partir desses caras você consegue determinar qual que é a álgebra de Lie de maneira única.
Porque qual que é a ideia? Como eu estava falando, se você tiver qualquer espaço vetorial de dimensão n, então, se eu souber que a minha álgebra de Lie precisa de 6 geradores, por exemplo, isso aí vai me falar, ó, então tá, nesse caso, o espaço vetorial que você está usando da sua álgebra de Lie é o R6. Qualquer outro espaço vetorial que eu pegar vai ser isomorfo ao R6, com dimensão 6, né? E bacana. Porém, isso aqui não era o suficiente para falar qual que é a minha álgebra de Lie, porque eu ainda preciso falar qual que é o produto que age nela, qual que é esse cara aqui. Agora que eu defini esse cara, eu consigo falar, tipo, olha, não, minha álgebra de Lie ela é o R6 com essa regra de comutador aqui. Desse jeito eu falei de uma maneira única qual que é a minha álgebra de Lie. Se eu definir essas duas coisas, e eu tiver dois espaços que satisfazem essas coisas, então, tipo, eu tenho um V com uma regrinha assim, e eu tenho um V' com um outro cara que eu vou denotar com parêntese, por exemplo, e os dois satisfazem a mesma regra, têm a mesma dimensão, então eles precisam ser isomorfos. Isomorfo na mesma ideia que a gente tinha falado de grupos, por exemplo. Então, tipo, eles são meio que uma cópia um do outro. E desse jeito você vai conseguir determinar a álgebra de Lie de maneira única. Eu queria agora continuar para fazer os exemplos de como é que essas coisas podem ser usadas em física e dar dois exemplos particularmente interessantes, na minha opinião, que já começam a ter um pouquinho mais a ver com mecânica quântica, mas vai ser coisa demais para falar agora, então acho que é melhor deixar para amanhã. E, por sorte, eu preparei 4 aulas para ministrar em 5 dias, então acho que não vai ser um grande problema. Então acho que vamos parar por aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu parar a gravação? Não vai ter prova. Toda a avaliação do curso é com base só em presença. A gente não gosta particularmente de cobrar presença, mas parecia a melhor opção dadas as disponíveis. As notas de aula estão disponíveis no meu site. Eu vou parar o compartilhamento aqui para poder colocar para... Não, acho que não precisa colocar no YouTube, porque no YouTube está na primeira aula, então talvez o pessoal de lá já consiga se virar. Deixa eu só descobrir como é que eu paro a gravação.